Estudar só por questões pode te trazer aprovação? Esse assunto é muito polêmico, pessoal. E como o meu grande ideal é forjar o maior número de campeões aprovados em provas e concursos, eu me sinto na obrigação de comentar, de explicar um pouco melhor esse assunto para vocês, passar a minha opinião, compartilhar um pouco da minha experiência estudando para concurso público. O nosso objetivo aqui, galera, é enfrentar o nosso maior inimigo, tá? Que são as bancas examinadoras. E para enfrentarmos de uma forma bem preparada esse nosso inimigo, nós temos que estar preparado para a missão. E como que a gente se prepara para essa missão? Qual que é o caminho certo? Cada um fala uma coisa. Uns falam que tem que estudar só por questões, outros falam que estudar só por questões não adianta, você tem que ver videoaula, PDF, nesse emaranhado de informação que tem na internet, cada guru falando uma coisa, qual que é a verdade, qual que é o caminho. Bom, vamos lá, eu quero contar um pouco da minha experiência, tá? Eu já testei de tudo antes de ser aprovado em quarto concurso público, antes de tirar excelentes notas aí em concursos fiscais. Eu Como já comentei aqui com vocês, eu gostava de estudar muito através de leitura apenas. Comecei estudando errado com apostila de banca de jornal, que nunca me deu resultado nenhum. Depois o que melhorou muito foi estudar por PDF, complementar com videoaula. Mas galera, é gritante a diferença. Foi muito notório. Eu comecei a evoluir somente quando eu passei a estudar por questões. Eu quero abrir um parênteses, tá? E um ponto que chama muita atenção é que eu vejo muita gente batendo cabeça com isso. Estudar só, essa palavra só por questões, ela é perigosa. Tá bom? Então eu quero nesse vídeo te falar benefícios de estudar por questões e os perigos de estudar só por questões. E se de repente você pode ser aprovado ou não estudando só por questões. Então a minha experiência própria é quando eu comecei a incluir questões massivas nos meus estudos. Eu tenho registrado no banco de dados de um determinado site de questões, mais de 30 mil questões resolvidas. Só depois de resolver muitas questões, não necessariamente essas 30 mil, que depois que eu passei em 4 concursos públicos, continuei estudando para concurso público, né, para concursos fiscais. Mas só depois que eu comecei a estudar muito através de questões que eu comecei a sentir que de fato eu estava evoluindo, beleza? Minha esposa também, ela foi aprovada em concurso público estudando por questões. Agora você vai me perguntar, era só por questões? Galera, é claro que só por questões é uma coisa muito limitada, taxativa. É claro que quando ela tinha uma determinada dúvida, ou eu também, a gente ia buscar em outra fonte, num PDF, numa videoaula. Então já abro um parênteses. Cuidado com essa limitação de estudar só por questões. É claro que questão vai te aprovar. É claro. Vamos lá para os benefícios de estudar através de questões? Se liga nessa. Em 2006, Henry Roger e Jeffrey Carpenter realizaram um estudo na Universidade de Washington, em Santa Luz. Eles pegaram um grupo de estudantes, na verdade vários grupos de estudantes, dividiram, né, em dois grupos diferentes, esses diversos estudantes. Eles tiveram a mesma missão, tá? Memorizar uma lista de palavras. Um grupo, vamos chamar de grupo A, ficou lendo e relendo essa lista várias vezes, tá? O outro grupo leu algumas vezes, porém realizou testes práticos, isto é, fez questões em cima dessa lista. E depois eles tiveram um teste final para ver quem iria se sair melhor, o grupo A, que só leu e releu várias e várias vezes, ou o grupo B, que não leu tantas vezes assim, mas realizaram testes práticos, fizeram questões. Esse grupo que fez questões se saíram muito melhor que esse outro grupo aqui que ficou só lendo, relendo, lendo e relendo, lendo e relendo. Entre outros estudos, nessa mesma linha, continuaram sendo feitos e todos os estudantes que faziam questões se saíam melhor em um teste final. Qual é a conclusão que a gente chega? Então eu paro para analisar a minha experiência própria, a experiência da minha esposa, que foi aprovada em 5 concursos públicos municipais, que fazer questão, de fato, é excelente para trazer aprovação, para retenção do conteúdo na memória de longo prazo, beleza? Porém, eu tenho que te alertar sobre perigos de estudar somente
por questões. Então essa palavra só por questões que é um pouquinho perigoso. Por quê? Vamos supor que você é um estudante ou concurseiro iniciante, não teve contato com a matéria ainda, então você vai direto para as questões, você pode sentir ter um sentimento de frustração. Cara, eu não sei, se sentir desanimado. Você pode demorar mais para avançar, porque primeiro você vai fazer a questão e aí você vai ver que errou um monte de coisa, aí você vai passar a corrigir, correr atrás ali do prejuízo. Então, o que eu recomendo? Eu tô te trazendo aí perigos de estudar só por questões. Um dos perigos também é de você de repente estar estudando para um determinado concurso, tá? Só através de questões anteriores e de repente a banca examinadora cobrar um ponto ali e ela nunca cobrou, tá? É uma questão inédita, por exemplo. É claro que vai ter questões inéditas, né? O examinador ele não vai colocar literalmente todas as questões que caíram em prova de forma literal, né? Você vai com as questões. Qual a ideia, galera? O nosso inimigo comum é a banca examinadora. Então, qual é a forma da gente entender a mente do nosso inimigo comum, a banca examinadora? Como é que a gente faz para descobrir como o nosso inimigo pensa? É através de questões. É através de questões. Então, o grande bizu aí que eu quero que você pegue, tá? Que eu quero que você pegue. As questões, olha só, anota isso aí. As questões servem para você entender como o seu inimigo pensa. Para vencer uma guerra, se você não conhece o inimigo assim como você conhece você mesmo, cara, você está correndo um grande risco de ser derrotado. A nossa missão aqui é vencer o nosso inimigo, vencer a banca. Então, para isso, nós vamos utilizar as questões para conhecer nosso inimigo. É claro, a gente vai pensar da mesma forma que o examinador pensa. A gente já vai estudar, buscar a teoria, sabendo, opa, o examinador gosta de cobrar aquilo, ele não gosta tanto de cobrar isso. Então, é para isso que serve a questão. Então, cuidado em estudar somente por questões. Uma coisa que você pode fazer para minimizar os riscos de estudar só por questões, o que eu gosto de fazer, tá? Quando eu tô sem tempo, preciso estudar para um concurso, tô com pouco tempo. Ao invés de ficar quebrando a cabeça e tentar resolver uma questão que eu não sei, eu nunca estudei a teoria, eu vou e leio vários comentários das questões, eu vou lendo só os comentários, passando as questões, lendo comentário, criando flashcards em cima desses comentários, cria um conhecimento, faça um estudativo. Se você não sabe como estudar por flashcards, eu vou deixar na recomendação aqui no link da descrição um vídeo onde eu explico melhor como estudar através de flashcards, beleza? Então eu vou criando flashcards sobre os comentários ali que eu estou estudando, reviso esses flashcards e depois eu parto para as questões. Então eu uso as questões como um material, uma fonte de estudo para adquirir conhecimento e para depois disso enfrentar as questões. Então você pode fazer isso daí e testar se funciona com você, porque tudo é teste. Para saber se algo funciona ou não, você deve testar, beleza? E depois eu quero que você teste e comente aqui se está funcionando ou não, mas eu tenho certeza que vai funcionar essa metodologia. Uma outra forma de diminuir os riscos de estudar só por questões é o seguinte: vá até a sua teoria primeiro. Então vamos supor que você vai estudar sobre atos administrativos. Tem uma visão macro sobre atos administrativos. Você não precisa pegar ali a teoria e mastigar tudo aquilo e memorizar tudo. Não. Tem uma visão geral e depois disso vai se testar. Então você vai ler um pouquinho só e já vai se testar através de questões. Lê um pouquinho e vai se testar através de questões. Então meio que não é só por questões. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só por questões se limitar. Galera, tem tantas fontes de recursos para a gente utilizar para aprender, a gente não tem que se limitar a nada aqui. Então você vai ler um pouquinho da teoria e vai partir para as questões. E depois disso, quando você já tiver uma visão macro de toda a teoria, aí sim, aí é o momento certo de ficar só nas questões, criar flashcards daqueles pontos que você está errando e revisar através de flashcards. Então, se ligou nesse bizu? Anota isso. Estudar só por questões tem o momento certo, galera. Tem o momento certo. Então vamos se ligar qual é o momento certo, em que nível você tá, em que nível você tá em relação a cada matéria, não num contexto geral, mas cada matéria você vai estar num nível. Então tudo isso é importante para você decidir se vai estudar só por questões ou não.
Então, com certeza, você vai colher resultados positivos estudando por questões. Eu, minha esposa, já fomos aprovados em concurso público, entre vários outros que já deram depoimentos aqui no canal. Tem aqui uma playlist só de depoimentos de aprovado em concurso aqui no canal. Vocês vão ver que eles priorizaram muito questões, mas é claro, todos que falaram que estudaram só por questões foi um determinado momento específico e não logo de cara. Então, primeiro criou-se uma base para depois ficar somente nas questões. Então anota esse bizu, aplique isso daí, depois vamos conversar aqui nos comentários, beleza? Então é isso aí. Já deixa aquele like para fortalecer e lembre-se, hein? A vitória é para todo aquele que crê. Vamos para cima vencer nosso inimigo comum, que é a banca examinadora. Fui.